Olá, tudo bem com vocês? Professora Denise, estamos começando aí mais uma aula de ciências aqui na quinta etapa, na EJA, Educação de Jovens e Adultos, e o meu desejo é que todos estejam bem, sempre tendo os cuidados necessários para manter a nossa saúde diante desse quadro que ainda estamos de pandemia, né? É com muita alegria que a gente dá continuidade às nossas videoaulas. E o conteúdo de hoje é separação das misturas, está aí no seu livro, na página 267. Então, desde a aula passada que a gente está falando de misturas, de reações químicas, né? E é importante de componentes, é importante que a gente acompanhe esses conteúdos e as videoaulas com o nosso livro. Então, nesse momento, eu convido vocês a abrir o livro de ciências na página 267. Vamos lá, então, para a nossa aula? Então, o que vem falando na aula hoje de ciência? Vem falando um pouquinho de separação de misturas. Então, diversas atividades humanas, elas só acontecem, né, se a gente conseguir fazer a separação de misturas. Então, essas atividades humanas, elas dependem da separação de misturas, que podem ser realizadas de diferentes maneiras. Uma maneira de fazer a separação de misturas é a filtração. A filtração é uma maneira, né? É uma atividade que pode ser feita com misturas heterogêneas. Então, vamos ver alguns exemplos que a gente usa a filtração, como, por exemplo, um cafezinho que é feito, né? Você coloca aquela solução de café com água quente e o pó do café e, em seguida, a gente consegue fazer a filtração da água com o pó através de um coador. Então, no momento de sua casa que você vai passar um cafezinho, que você diz, eu vou fazer um cafezinho, e você você ferve a água, mistura com o pó de café e depois você coloca no coador, é um exemplo de filtração. Você com certeza já fez essa experiência ou essa atividade em casa, né? Outro exemplo de filtração é o aspirador de pó, que realiza a separação do ar com a poeira existente dele, né? Então, você vai passando ali o aspirador na sua casa e você vai retirando toda a poeira que está no ar. Então, a utilização do aspirador de pó também é um outro exemplo de filtração, tá certo? De separação de misturas. No caso do aspirador de pó, a gente está separando a poeira do ar, tá certo? E um terceiro exemplo é a peneira usada na construção civil. No momento em que aqueles trabalhadores utilizam a peneira para retirar as pedras dos grãos de areia, né? Às vezes, para você misturar ali com cimento na construção civil, o construtor, ele precisa retirar aquelas pedras, né? Então, ele utiliza a peneira. Então, no momento que você também utiliza uma peneira, você está utilizando a filtração. É outro exemplo de filtração. Então, o que você está observando? Que nós estamos estudando coisas bem contextualizadas do seu dia a dia. 3 exemplos aí de filtração, com certeza vocês já fizeram ou já escutaram falar alguma coisa. E isso é muito importante, certo? Outra coisa que a gente precisa falar, as misturas heterogêneas, você sabe que as heterogêneas são aquelas que você consegue ver a mistura, né? Homogênea você não consegue separar, mas as heterogêneas sim. Então, nas misturas heterogêneas de um líquido com um sólido, como a água e a areia, também pode ser separadas por meio de decantação ou sedimentação. Aí de casa você deve estar dizendo, mas o que é sedimentação? O que é decantação? Então, são processos de separação de misturas que utilizam a ação da força da gravidade. Tanto na sedimentação como na decantação, a mistura fica em repouso, você coloca ali em repouso, e o material
que é aquelas partículas, ela vai sendo depositada na parte inferior do recipiente, pela ação da gravidade. Como, por exemplo, a separação de água com sal nas salinas. Ou se você misturar muito sal na água e você esperar um pouquinho, se tiver muito sal, você vai ver que o sal vai ficar lá no final, embaixo, na parte inferior do recipiente. E também a água e o enxofre, né? Que é assim, você observa, se você também fizer aquele processo de repouso, né? Que é a sedimentação, você coloca a mistura em repouso e no final, pela força da gravidade, aquelas partículas vão sendo depositadas na parte inferior do recipiente. Isso a gente chama de sedimentação e decantação, tá certo? A destilação é um método de evaporação, né, onde as misturas são homogêneas e, no caso, homogêneas a gente não consegue ver as misturas, elas são realizadas na indústrias ou em laboratório, como você com certeza já escutou falar água destilada. Então, a água destilada é aquela água bem pura, onde é retirada todas as impurezas, né, da água, isso é feito em laboratório, e a água destilada fica uma água mais pura e mais própria para o consumo, tá certo? Então, eu espero que nessa aula de ciências vocês tenham aprendido um pouquinho mais, né, de misturas, né, de processos de separação de misturas e vocês devem acompanhar esse conteúdo com o livro, aproveite as interações em sala de aula, retire suas dúvidas, o professor de sala com certeza coloca para vocês algumas atividades, respondam, interajam, tirem suas dúvidas e não esqueça, acreditamos no potencial de cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço da professora Denise e até a próxima aula.